Sabe, quando a gente fala de William Shakespeare, a gente está falando de um autor que foi muito além de simplesmente escrever peças. Ele basicamente decifrou a alma humana. E hoje vamos mergulhar fundo em uma de suas tragédias mais complexas e, olha, mais apaixonantes, Antônio e Cleópatra. É uma história grandiosa sobre aquela colisão clássica entre o amor e o dever, tudo isso no palco do volátil mundo antigo, onde o destino de impérios estava literalmente em jogo. A nossa história começa lá no Egito, com o general romano Marco Antônio e, claro, a rainha Cleópatra. O romance deles, gente, é bem mais que uma simples paixão. É uma força política tão grande que ameaça tremer as bases do Império Romano. E o Shakespeare já joga a gente direto no olho do furacão com essa frase. Uma observação super cortante, que vem de um dos próprios homens de Antônio. Logo na primeira cena, a tensão é quase palpável. A paixão dele por Cleópatra não é vista como amor, mas sim como uma traição ao seu dever em Roma. Para a gente entender a dimensão toda desse conflito, vamos dividir essa história monumental em 5 partes. A peça começa no calor sedutor do Egito. É lá que Marco Antônio, um dos governantes de Roma, está completamente imerso num mundo de prazer e paixão com a rainha Cleópatra. Ele parece ter esquecido, assim, totalmente do império. E aqui fica muito claro quais são as duas forças que estão disputando a alma do Antônio, né? De um lado, o Egito, sinônimo de prazer, da paixão avassaladora de Cleópatra. E do outro, Roma, o centro do poder, do dever, da ordem. Tudo isso personificado na figura de Otávio César. E aqui o próprio Antônio confirma a profundidade da sua entrega. Ele declara uma paixão tão forte, tão consumidora, que ele está disposto a deixar o império dele inteiro desmoronar. É, sem dúvida, uma das declarações mais radicais de toda a obra de Shakespeare. Mas ó, a Cleópatra não é nenhuma amante passiva. Pelo contrário, com aquela inteligência afiadíssima dela, ela o provoca, super consciente do mundo político que ele abandonou. Ela enxerga por trás dessas grandes declarações, sabe? Sabendo que ali podem se esconder verdades bem mais complicadas. Só que o mundo que o Antônio tentou esquecer não demora muito para bater na porta dele. A realidade simplesmente invade esse refúgio egípcio com uma enxurrada de notícias péssimas. Essa sequência de crises mostra bem o caos que se instalou enquanto Antônio estava fora. O império dele está literalmente pegando fogo. E a realidade o atinge como um soco. Ele é forçado a se lembrar que é, afinal de contas, um dos pilares do mundo. A notícia da morte da esposa dele, a Fúvia, é o gatilho. De repente, o senso de dever de Antônio é despertado com toda a força. A culpa e a responsabilidade tomam conta, e ele entende com uma clareza que dói que precisa deixar sua rainha feiticeira. E aqui a gente vê bem o poder dramático da Cleópatra em ação. O Enobarbo, que é aquele observador cínico da história, vê tudo como puro teatro. Ele meio que questiona a sinceridade da dor dela, destacando o quanto o relacionamento dos dois é performático. De volta a Roma, o clima é totalmente outro. Antônio agora precisa consertar sua aliança com o poderoso Otávio César. A paixão dá lugar à política, fria e calculista. E a solução que eles encontram é puramente política, um casamento. Antônio vai se casar com Otávia, a irmã de César, num pacto que supostamente deveria curar essa fenda no império e trocar a desordem da paixão pela lógica do poder. Mas aí um adivinho aparece com uma profecia de arrepiar. Ele avisa o Antônio que o espírito dele, o seu demônio, por mais nobre que seja, vai ser sempre ofuscado pelo de César. É um presságio sombrio, um sinal de que essa aliança já nasceu condenada. E mesmo concordando com o casamento, no fundo do coração, Antônio já sabe que essa solução não vai dar em nada. A profecia só ecoa a verdade que já está dentro dele. O seu destino, a sua alegria e a sua ruína estão com Cleópatra. E bem quando a gente pensa que o dever ganhou a batalha, Enobarbo aparece para lembrar todo mundo da verdadeira e irresistível força dessa história, Cleópatra. Começa então o famoso discurso de Enobarbo. E ele não está descrevendo uma mulher comum. Ele está pintando o retrato de uma aparição divina, uma força da natureza tão poderosa que o próprio rio parece que pega fogo debaixo da barca dela. Ele continua descrevendo ela como mais bela que a própria Vênus, a deusa do amor. Com isso, ele a coloca acima de qualquer comparação mortal. Ela se torna um ser mítico, quase uma lenda, a personificação da beleza e do desejo. E aqui está a essência do poder dela, um charme tão profundo que o tempo não afeta, que é infinitamente cativante. Ela nunca envelhece, nunca fica monótona.
É essa variedade maravilhosa que a torna simplesmente inesquecível, irresistível. E com essa previsão certeira, o tal casamento político com a Otávia é exposto pelo que realmente é, um gesto vazio diante de uma paixão que consome tudo. Depois de ouvir essa descrição, a volta de Antônio ao Egito deixa de ser uma possibilidade e vira uma certeza. O palco agora está montado para a colisão final, inevitável, entre os dois mundos de Antônio, entre a ordem de Roma e o caos do Egito. Antônio está agora preso entre essas duas mulheres, que são muito mais do que pessoas, são símbolos dos mundos que ele habita. Otávia é a Roma virtuosa, nobre. Cleópatra é o Egito magnético, perigoso. Elas são as duas metades da alma dele, em guerra. No fim, é com essa pergunta monumental que Shakespeare nos deixa. É um choque de forças que vai decidir não apenas o destino de um homem, mas o futuro do mundo. E é por isso que essa peça continua tão poderosa, sabe? Ela nos força a encarar aquela escolha eterna entre o que a sociedade espera de nós e aquilo que a nossa alma desesperadamente deseja.